eu te conheço. Som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro e ouço teu clamor. Eu choro, tua lágrima enxuga. Eu clamo, aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, filho, eu estou aqui. Eu choro, tua lágrima eu vi. Eu clamo e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. E eu recebo. Eu te ouço, Pai, eu posso te sentir. te respondo. Sim, eu posso te ouvir. Eu abro o céu, Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Oh, Pai, eu posso te sentir. eu tô aqui. Tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu tô aqui. Estás aqui. Obrigado. Aleluia. Que é só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para
agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não, faz o que Mateus 6:6 diz: entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus, e não se fala mais nisso. Oh, glória. consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu
Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. eu oro, E ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima enxuga. eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, Filho, eu estou aqui. eu choro, Tua lágrima eu vi. eu clamo. E agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. E eu recebo. Te ouço, Pai, eu posso te sentir. te respondo. Se eu posso te ouvir, Eu abro o céu, eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Oh, Pai, eu posso te sentir. eu tô aqui. Tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu tô aqui. Estás aqui. Obrigado. Aleluia. Que é só você e Deus. E mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento
sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu... Graças a Deus, boa noite a todos. Quero encontrá-lo na paz, quero encontrá-lo no amor de Deus, né? Hoje é um dia especial, no qual nós comemoramos, né? O povo evangélico comemora o Pentecoste. Hoje é dia 31, e é muito importante esse dia, né? Um dia maravilhoso. Até mesmo na Bíblia, nós lemos quando a samaritana, né? Ela esteve diante de Jesus e ela disse, eu sei que o Cristo, ou o Messias virá, né? Chamado Cristo, que ele virá. E quando ele vir, ele então nos ensinará o caminho, ele nos falará o que devemos fazer. Ou seja, que Cristo quando viesse, o Messias quando viesse, o chamado Cristo, então dirigiria o povo de Deus. Então, é muito especial esse dia. E nós vamos estar falando, inclusive, a respeito disso. Então, você aí na sua casa, você que já está conectado, né? Você que está distante aqui da nossa cidade, estado de São Paulo, talvez em um outro estado, talvez em uma outra cidade, ou talvez em um outro país, eu quero desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus nesse dia, né? Quero encontrá-lo na paz, quero encontrá-lo como você está, buscando a Deus, né? Buscando a verdade, se edificando na fé, porque o caminho de Deus é o caminho da fé. A Bíblia chega a dizer, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que aquele que busca a Deus deve saber que Deus existe e que Ele é recompensador daquele que o busca. Então, você está fazendo o certo, você está fazendo o correto. Deus existe, você está buscando e com certeza o milagre estará acontecendo na tua vida, né? Deus estará trabalhando em você, no nosso coração, e então vamos sair mais forte neste dia. O que nós fazemos hoje, nós plantamos para colher nos dias vindouros, né? E o que nós plantamos hoje, se a semente é espiritual, nós colhemos ela espiritualmente. E então a nossa vida se torna melhor. Eu quero que você receba tudo que Deus tem para você nessa noite. Se você precisa de um milagre, que o milagre aconteça, né? No final, compartilhe conosco. Olha aí, tem o sininho, se inscreva, né? Toca nele, se inscreva. Seja um seguidor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Artemis, né? E nós vamos ter o prazer de estar sempre deixando uma palavra nova, vinda da parte de Deus, para que você possa também conhecer, saber os testemunhos do que Deus tem feito aqui conosco, em nossas vidas, na nossa casa, e com certeza vai ter algo que você precisa, e assim você vai obter. Então, anote, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, né? Para que eles possam também depois ouvir, né? E então serão abençoados também. Deus é maravilhoso, Deus é bom, tem feito maravilhas aqui no nosso meio. Por isso que Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Davi sabia que quando ele ia à casa do Senhor, ele ia com objetividade, ele ia com o objetivo de buscar ensinamento, né, direção, para poder fazer com que a vida dele, né, não fosse uma vida cheia de altos e baixos. Não, Davi sabia, pois está escrito, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, colocou por cima e não por baixo.
Então a nossa vida tem que estar estável com Deus, né? Ali, numa posição de vitória, de conquista e de triunfo. Então Davi disse, eu vou para a igreja, eu vou para o templo, né? Porque Deus está lá. E eu vou adquirir sabedoria. Porque Deus é onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas e Ele vai estar me preparando, me ensinando, né? E quando então vir o problema, eu não vou temer. Eu sei que Deus é por mim e eu vou passar, eu vou vencer, eu vou triunfar. E é o que mais hoje precisamos na nossa vida, a orientação de Deus. Nós vamos orar. Eu convido você aí com sua família agora a se unir e nós vamos orar agora. E eu quero que você ore. Desde já, peça o que você precisa para Deus, né? E com certeza, Deus ouve e Deus responde. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti por mais este dia, Pai, aonde o Senhor nos sustentou, Pai. Nos deu vitória neste dia e preparou para nós este maravilhoso encontro, ó Pai, onde o Espírito Santo vai estar nos dirigindo, onde o Espírito Santo vai estar, Pai, nos ensinando, ó Deus, trazendo dentro ao nosso coração, Pai, aquilo que Tu tens escrito sobre todos nós. Pai Santo, obrigado, porque também o Espírito Santo estará cuidando de nós, através da Tua palavra, vivificando-nos, Pai, orientando, nos convencendo, ó Pai. Então será uma noite maravilhosa, Pai, um encontro entre o Teu povo e Ti, ó Deus, e sairemos abençoados, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, desde já eu oro por todos os ouvintes, Pai, aqueles que estão, ó Deus, conectados, aqui perto ou longe, onde quer que estejam, Pai, segundo as necessidades de cada um, Pai, eu declaro todos abençoados, eu declaro milagres acontecendo no lar, no trabalho, na vida, ó Deus, até mesmo milagres no corpo, ó Pai. Se alguém necessitar de um milagre, uma cura, Pai, que esta noite, Deus, aconteça. Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro. Todos estamos orando, porque nós queremos um mundo melhor, Pai. Nós queremos, Deus, um mundo livre desta pandemia que todos estão vivendo, Pai. Onde está assolando esta humanidade, onde está, ó Deus, trazendo, Deus, o luto, ó Pai, sobre muitas casas, muitas famílias, e ó Pai Santo, só Tu, ó Deus, pode terminar com isso. Então nós cremos, Pai, nós vamos orar, nós vamos interceder pelo mundo, nós vamos interceder pela humanidade, nós vamos interceder, ó Deus, por cada nação, pelos governos, pelas autoridades, nós vamos interceder, Pai, uns pelos outros, ó Pai, e sabemos, Deus, que nós vamos ser abençoados por Ti, ó Pai, porque esta é a Tua vontade, Pai, que o Teu povo seja uma casa de oração, Pai, um lugar de oração, um lugar de clamor, e assim, Deus, o Senhor Deus estará manifestando, Pai, com Teu amor, com a Tua misericórdia, e nos levando a dias melhores, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Desde já nós Te agradecemos, e que o Teu Espírito continue, Pai, nos guiando, nos orientando, nos dirigindo em todo esse trabalho, para que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado através do Cristo que está em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e desde já nós Te agradecemos, e todos digam amém, amém, amém. Oh, aleluia, eu estou com muita saudade, né? Saudade da igreja. Embora algumas pessoas venham aqui estar conosco, isso nos alegra, porque nós temos o prazer de vê-las, mas veja, que saudade, poder dizer ao povo, cumprimenta um ao outro, né? Diga para ele uma palavra de ânimo, uma palavra que Deus colocou na tua boca agora, que vivifica. A nossa boca deve ser um manancial de vida, então é gostoso quando você participa com os irmãos. Há uma mudança no rosto das pessoas, né? O mundo abate o coração, o mundo sufoca o coração, sufoca o espírito.
e o rosto então também fica abatido. Mas quando você começa a falar da palavra de Deus, a palavra de Deus é espírito e vida, ela vivifica. Então nós vemos o rosto das pessoas começam a ser mudados, começam a ficar alegres, começam como uma flor, né? Que começa a se abrir. Por quê? Porque assim Deus quer que o seu povo viva, né? Em alegria. A alegria nossa é o Senhor, é o nosso Deus. Eu convido você agora a participar do cântico. Nós vamos adorar, nós vamos louvar aquele que vive, aquele que reina, aquele que está aí com você, aquele que está aqui conosco, né? Ele é Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, né? Vamos adorar, vamos cantar a Deus com alegria, com júbilo. Oh, aleluia! Ele está aqui, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós te adoramos. Oh, como é bom. Oh, júbilo de todos os povos. Júbilo saindo em adoração, em agradecimento. Aquele que vive, o nosso Deus. Cante. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. E ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, a sua destra reinará. Leão de Judá, Ele é o leão. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Ele é o leão. Adore. Leão de Judá, Diga ele. Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. E ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, e a sua destra reinará. Leão de Judá, Ele é o leão. Leão de Judá, Somente Ele é o leão. Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Ele é o leão. Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá. Leão de Judá, prevaleceu. E os povos serão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Ele é o leão. Leão de Judá, Só Ele. Diga Leão ele. de Judá, Prevaleceu. prevaleceu. Leão de Judá, Nós te Leão de adoramos. Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso leão, o leão de Judá. Deus é maravilhoso. Quando eu lembro do sumo sacerdote Melquisedeque, né? Que não teve genealogia nenhuma. E aí mostra Jesus como o sacerdócio de Melquisedeque. Qual a razão disso?
Qual a razão? Veja, Jesus não nasceu da tribo de Levi. Os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi. Jesus nasceu da tribo de Judá. Então ele não tinha condição de ser sumo sacerdote. Mas da linhagem de Melquisedeque, ele tinha condição. E a Bíblia fala, o rei de Salém, Melquisedeque, sendo homem, Jesus, agora na qualidade de homem, também se tornou sumo sacerdote levantado por Deus. Por isso ele é digno de ser adorado. Nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. Vamos cantar, vamos adorar. Oh, ricanta alabassúria. Oh Deus, nós te adoramos. Oh, a ti toda a glória. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Oh Jesus. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Diga aí. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aleluia. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Diga aí, sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia. Nós te adoramos. Obrigado, Pai. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, eu creio. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos. Oh, Deus. Aleluia. O cego enxerga, o surdo ouve. Aquele que ande em Aleluia. mim, e seu poder vai ressurgir. Oh, Deus. O Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, Aquele que
eu crente, Sim, eu sim, eu creio. crente, Deus do sobrenatural. Sim, eu crente, Nós cremos. sim, eu crente, o Deus do sobrenatural. Sim, eu crente, sim, eu crente, Deus do sobrenatural. Oh Deus, oh Pai, obrigado. Tu és o Deus do sobrenatural, o Deus do milagre. Oh Pai, nós cremos. O paralítico anda, o mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga, o câncer sai. Oh Deus, o coronavírus sai. Quem há de vir, em seu poder vai ressurgir. Obrigado. O Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu crente, sim, eu crente, Nós cremos. Deus do sobrenatural. Sim, eu crente, Nós cremos, Pai. sim, eu crente, Deus do sobrenatural. Sim, eu crente, sim, Diga eu que você crê. crente, Deus do Oh, sobrenatural. aleluia. Diga de novo, você crê. Sim, eu crente, Crer no sobrenatural. sim, eu crente, Crer no milagre. Deus do Oh, sobrenatural. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diga de novo, eu creio. Sim, eu crente, Oh Deus, sim, eu crente, nós cremos, meu Pai. Deus do sobrenatural. Oh Deus, o salmista disse, eu criei, por isso falei. Paulo repete, nós que cremos, falamos. Obrigado, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Adore o Senhor. Ele está aqui. Oh Pai, nós te adoramos. Oh, aleluia. Dê liberdade ao Espírito Santo. Hoje é um dia especial. Aleluia. Eu navegarei No oceano. no oceano do Espírito. Aleluia. E ali adorarei. Graças a Deus. Diga aí. Ao Deus do meu amor. Diga de novo. Eu navegarei do oceano do Espírito. Somente a Ele. E ali adorarei.
Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei Aleluia. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh Deus, oh Pai, oh Via Lamasuri, canta Lamassai, Urianda Lamassina, Uricalamassou, Uricanta Lamassirã, Manocoia se canta Lamassai, Uricalamanoi, Uricama Lamassina, me canta Lamassuri, canta Lamassou. Aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, Diga aí, que desce como fogo, Ele vai te renovar nesta noite. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, aleluia. Nós
Nós precisamos desse renovo a cada dia. Esse foi o primeiro hino que eu aprendi há 34 anos atrás, ou quase 34 anos. Quando o inimigo vinha e queria me tirar a vida, e ele dizia para mim: lança o teu carro nesse abismo e acaba tudo, teu sofrimento acaba. Entra com o teu carro na traseira desse caminhão e o teu sofrimento acaba. E eu começava a cantar esse hino. Eu sabia a estrofe dele. E eu começava a dizer: Espírito Santo, vem como no dia de Pentecoste. E cantava dentro do carro. E de repente o renovo acontecia, aqueles pensamentos de morte desapareciam, e eu continuava andando. A cada dia precisamos de um renovo, e principalmente nos dias de hoje. A Bíblia fala que quando a igreja foi perseguida, livro de Atos, quando ela foi perseguida, acabaram prendendo Pedro no cárcere. Mas a igreja orava, a igreja estava clamando pelo Senhor. E de repente, Deus enviou um anjo e soltou a Pedro. E quando Pedro então se achegou junto dos irmãos, e quando começaram a orar, eles disseram ao Senhor: Senhor, oh Deus, tu sabes todas as coisas, e por causa do teu nome, por causa do teu filho, por causa de todas as coisas que estão vindo sobre nós, e começaram a clamar. E a Bíblia fala que eles clamaram, e de repente aquele lugar tremeu, como um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo. Um renovo. No mundo que nós estamos hoje, precisamos desse renovo mais vezes. Quantas pessoas hoje não necessitam desse renovo, o renovo de Deus. Por isso que nós estamos dizendo, hoje é um dia especial. Para mim é muito especial. Para mim é muito especial. Porque se não fosse o Espírito de Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu sou um testemunho vivo para falar do poder dele, a capacitação dele. Veja, hoje é dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste era comemorado por Israel. Era a segunda festa, dentre 3 festas que havia diante do judaísmo. 3 festas havia. A segunda era a festa de Pentecoste. Era celebrada anualmente em Jerusalém. Anualmente celebravam esta festa. Era a 7ª semana que completava depois do dia da Páscoa. E quando completava a 7ª semana, então, aí eles começavam essa festa. Uma festa de gratidão, de agradecimento. Era o fim da colheita. E pelas bênçãos de Deus que havia tido o povo de Israel. Então eles faziam uma festa em comemoração, em agradecimento a Deus, reconhecendo que a bênção vinha do Senhor, vinha de Deus. Que as bênçãos vinham de Deus. Eles reconheciam isso, então era uma festa maravilhosa. Mas isso que eles estavam fazendo ano após ano. Ano após ano. O que era para eles uma festa pela motivação da bênção que Deus tinha manifestado, e a colheita era visível, eles estavam felizes, mas para Deus não. Para Deus era algo especial, era algo que Deus então estava prestes a fazer no último dia, do Pentecoste. Era o início de um plano que Deus havia preparado até mesmo antes da fundação do mundo. Um plano que Deus havia preparado antes da fundação do mundo, para ser realizado numa festa de Pentecoste. Que maravilha! Precisamos entender isso, precisamos trazer para o nosso conhecimento essa manifestação da palavra de Deus. Precisamos. E para compreender isso, nós precisamos voltar lá em Gênesis, lá no capítulo 4.
Se você abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, lá no capítulo 4, ou até mesmo acompanhar aí na sua tela, você vai ter uma noção do que Deus já havia programado para ser feito. Lá no versículo de número 25 e 26, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e o chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Ou seja, Deus me deu um substituto no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É interessante isso. Veja, por várias dispensações, e até mesmo estava passando a dispensação do Deus Criador, o Deus que havia criado todas as coisas. Mas Deus vem agora e apresenta aqui, da família de Adão, né? Adão e Eva, que havia sido retirado do paraíso. Caim talvez já estava procurando uma vida aí para outro lado, mas havia agora um lugar vago no coração de Adão e no coração de Eva. Então, Deus lhe concede um filho, né? Um filho. Conforme nós lemos, Adão conheceu a sua mulher e teve um filho, e chamou o seu nome de Sete. Veja, e não só isso, né? Deus agora, como também através de Sete, concede um filho, também, né? Um filho, e chamou o seu nome de Enós. O que Deus estava proporcionando e ensinando, a partir de Enós, se começou a invocar o nome do Senhor. Começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Deus já estava fazendo tudo, mas agora invocar o nome do Senhor, o Jeová, ou seja, Javé, aquele que existe, aquele que traz à existência todas as coisas, né? Aquele que traz a existência. Então, através do nascimento de Enós, começou a invocar o nome do Senhor. Sete significa escolhido, o substituto de Abel, que havia sido morto por seu irmão Caim. Mas veja, Enós significa homem. Enós significa homem. Daí começou a invocar o nome do Senhor. O ser humano, o homem, começando a invocar o nome do Senhor. E nós conhecemos a história. 4.000 anos se passaram. E então, lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Passou-se 4.000 anos, e de repente, no princípio, no início, Deus então, João escreve no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus preparou um corpo, para que o seu Filho, né, aquele que era Deus, que estava com Deus, agora viesse a habitar na terra. Então no versículo 14 de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E diz João, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Que coisa linda, que maravilha. E a Bíblia fala que o anjo Gabriel havia falado para Maria, e o seu nome será Jesus, um nome que ele seria conhecido aqui na terra, chamado Jesus, mas não só Jesus, né, mas o Emanuel, o Deus conosco, né? Que coisa linda. Então, depois de sua morte e depois da sua ressurreição,
podemos ver o propósito de Deus, o plano da salvação, através de Cristo, o Espírito Santo. Ouça, meu irmão, Jesus, o homem revestido de poder, o homem cheio de poder, o homem governado pelo Espírito Santo. É o que nós encontramos lá em 1 Timóteo capítulo 2, se você abrir aí ou ler na tela, você vai ver, diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha lá, em uma versão diz Cristo Jesus homem, em outra versão diz Jesus Cristo homem. Mas eu gosto mais da NVI, que diz o homem Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. O que nós entendemos por isso? Um homem governado pelo Espírito Santo. Um homem governado pelo Espírito Santo. Por isso que a samaritana disse que o Messias viria. Nós sabemos que o Messias virá. E quando ele vir, ele nos dirá tudo que devemos fazer. Mas ela deparou com quem? Com um homem. Com um judeu. Ela deparou com um hebreu ali e ela falou: e agora? Os judeus não se identificam com o samaritano. Ela olhou e viu Jesus. Mas quando Jesus revela aquela vida, a vida daquela mulher, dizendo para ela: olha, vai na tua casa buscar o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus olhou para ela e disse: dissestes bem, tiveste 5, mas até mesmo o que tem não é teu. Aí a mulher caiu na real. Ela entendeu que ele era um profeta. Ele não era um simples homem, não. Ele tinha o dom da revelação. Ele era um profeta. Então, Jesus, mais para frente, mostra para ela que ela estava esperando o Messias e que Jesus era o Messias. Messias significa ungido. Cristo, ungido. Ouça, meu irmão, o que nós estamos vendo é algo precioso, é algo maravilhoso. Lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim a palavra de Deus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Olha lá, como Deus ungiu o homem Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Andou por toda parte fazendo o bem, né? Curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era com ele. O Jesus homem, agora o Cristo Jesus, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Bem que Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 no versículo 18 e também no versículo 19, ali entrando na sinagoga, como de costume na sua cidade, entrando na sinagoga, deram o livro para ele ler. E ele, quando foi ler, ele leu, estava no profeta Isaías, lá no capítulo 61. Então ele leu assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E no versículo 19 ele diz: a pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, e para libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Que coisa linda! Um homem, mas agora dominado pelo Espírito de Deus, para realizar a obra de Deus. Aquilo que estava oculto lá, que Deus havia mencionado, até mesmo através do nome de Sete e também o nome de Enós. Agora Deus estava realizando, manifestando. Por isso eu digo, Pentecostes é um dia especial. Era para os Israel, era algo da aliança, era a bênção de Deus. E eles praticavam muito bem. Eles faziam essa segunda festa, eles faziam muito bem. Mas nessa festa, né, o homem
o ser humano, não mais só o povo de Deus, não só mais Israel, mas agora todas as nações, povos, línguas, podendo fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Que lindo! Por isso nós encontramos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Se você tem a Bíblia, você pode abrir, você pode anotar aí na tua casa, para ler depois. Ou então, você pode ler aí na tela. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Olha que coisa linda, o que está escrito aí. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler versículo 4. Olha o que diz. Vamos ler versículo 4 em diante. Diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, disse de mim, ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha lá, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus! Agora, veja, aquilo que Jesus já havia manifestado sobre os 12 discípulos, enviando-os para ir à casa das pessoas, curando, libertando e ensinando elas. Depois ele levantou outros 70 pessoas, 70, de 2 em 2, também saíram, fizeram a mesma obra, voltaram felizes, dizendo: meu Pai, dizendo a Jesus que até os demônios lhes sujeitavam. Eles estavam admirados com tudo o que fizeram. Mas o que era? Era o Espírito Santo agindo através do ser humano. Que coisa linda! E agora nós encontramos Jesus falando para eles, antes de subir ao céu, dizendo para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas. Oh, aleluia! Testemunha. Veja, irmãos, lá no capítulo 2, ou melhor, no versículo 21, olha o que ele fala do capítulo 1, versículo 21, olha o que ele diz. Oh, aleluia, que maravilha, como Jesus é maravilhoso. Lá no versículo 21, diz assim a palavra de Deus, olha lá: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, é necessário, pois, começando deste, o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco. Testemunha sua, da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barrabás, olha lá, que tinha por sobrenome, oh aleluia, sobrenome, o Justo, e Matias. Meu irmão, e eles oraram pela direção do Espírito Santo, e esses homens se agregaram também ao trabalho. Mas ele diz: louvado seja Deus, que era necessário, e então tudo aconteceu. Eles procuravam de forma fazer tudo certinho conforme o Senhor tinha ensinado. Mas lá, agora esperando, no dia de Pentecoste, voltaram a Jerusalém e esperaram ali, ficaram ali. Mas olha o que aconteceu no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha que maravilha. No capítulo 2, no versículo 1. É lindo.
diz assim: cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Oh, aleluia! E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Glória a Deus! Glória a Deus! Agora estavam aqueles homens lá, 120 pessoas estavam lá agora, fazendo o quê? Esperando que fossem cheios do Espírito Santo. Eles não sabiam na realidade como seria ou o que iria acontecer, mas de repente a Bíblia fala, aqueles que estavam lá, 120 pessoas, todos eles viram como uma chama de fogo descendo e pousando sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Meu irmão, e a Bíblia fala então, nesse mesmo capítulo, que todos, olha lá, todos, ia acontecer é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um novo início, um novo começo. Todos que invocarem. Oh, aleluia. É tão linda essa palavra, que a Bíblia fala que Pedro estava em Jope, esperando algumas pessoas fazer, talvez o almoço dele, a comida dele. Mas a Bíblia fala que Deus havia mandado um anjo à casa de Cornélio. Atos capítulo 10. E Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus também, mas ele não era judeu. Então ele buscava a Deus como judeu, mas não era judeu. E ele invocava a Deus. E Deus enviou um anjo lá. E a Bíblia fala, aparecendo o anjo a Cornélio, disse: enviai mensageiros a Jope e mandai vir Pedro aqui, e ele vos falará o que tem que ser feito. E então ele envia os homens vai, mas antes que os homens chegassem à casa de Pedro, Deus manifesta uma visão para Pedro, e ele viu um lençol que descia do céu, e em cima do lençol havia animais que eram impuros, segundo a lei do povo de Deus, comer daquela carne. Mas uma voz dizia, quando ele via aqueles animais naquele lençol: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, Senhor, eu não coloco isso na minha boca, eu não vou comer isso. Mas a voz dizia de novo: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, não vou comer. E de repente a voz insistiu com ele, e ele disse: não vou comer. Mas a voz disse: não considere imundo aquilo que eu santifiquei, abençoei. Veja, irmãos, é uma palavra até um tanto forte, mas nós não podemos qualificar as pessoas, né? De jeito nenhum pensar mal sobre pessoas. Nós devemos amar a todos. O segundo mandamento é amar as pessoas, né? Amar o próximo. Amar o próximo. Nós temos que ver as pessoas, por mais diferente que seja de nós, ver elas como os olhos de Deus, ver com possibilidade da salvação, ver como o que Deus fez na nossa vida, também Deus pode fazer na vida deles. Homens que muitas vezes estão lá no fundo do poço, mas começam a invocar a Deus, e de repente Deus quer nos enviar a eles, e alguns dizem: não, lá eu não vou, vai outra pessoa, né? Como fazendo um julgamento errado naquela pessoa. Não podemos fazer isso. Nós devemos estar sempre com Deus, com o olho fito em Deus, e que Deus ama todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Não ter o costume, né, de qualificar as pessoas com as quais nós vamos conversar, ou falar de Deus, ou até mesmo orar por elas. Não, de forma alguma. A Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Veja, no mundo tem muito disso. Mas a Bíblia fala
que Pedro então, de repente, chamam Pedro na porta, Pedro desce, e quando Pedro chegou ali para atender, os homens falaram, nosso senhor Cornélio nos enviou aqui. E Pedro então compreendeu que era uma obra de Deus. Não era um feito errado, não. Era uma obra de Deus. E a Bíblia fala que Pedro pegou alguns outros judeus, porque era proibido judeu entrar na casa de um ímpio. Então vai aqueles judeus e Pedro vai à casa de Cornélio. E quando chega lá, depois de alguns aparatos, Pedro começa a pregar a palavra de Deus, começa a falar de Jesus. E a Bíblia fala que quando ele começa a abrir a boca, o Espírito Santo desce sobre aqueles da casa de Cornélio. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro então diz lá, que não devemos fazer acepção de pessoas. É Deus trabalhando, é a graça de Deus, é o ministério de Deus, é o ministério do Espírito Santo através do ser humano. Todos eles foram cheios, é tão lindo isso. E lá no versículo de número 44, está escrito o seguinte, olha lá, capítulo 10, versículo 44. Olha lá, Atos, capítulo 10, lá no versículo 44, diz assim, Atos 10, no capítulo 44, é interessante essa palavra, eu quero lê-la, você pode ler aí na tela, olha o que diz no versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles se maravilharam. Deus agora, aquele plano que ele havia deixado, escondido todo o tempo, na morte e ressurreição de Jesus, Jesus sobe ao céu, e então Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Aquilo que o profeta Joel havia profetizado, Deus estava agora realizando, manifestando a vinda e obra do Espírito Santo. Então diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi isso que Deus falou no início, quando Enós nasceu, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Enós, homem. Jesus, um homem, cheio do Espírito Santo. Agora, todos os que invocam, né? Que buscam a Deus. A Bíblia fala que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, creem em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas fala, invocar. O que significa invocar? Invocar é requerer. Invocar no original significa requerer para si, né? Para si mesmo. Requerer algo para você mesmo. Veja, em favor de si mesmo. Requerer algo da parte de Deus. Requerer algo que Deus já fez. Que Deus já determinou. É plano de Deus, é objetivo de Deus. Requerer de Deus. É uma pena que as pessoas fazem oração a Deus, mas não requerendo. E sim dizendo, se é da tua vontade, realize. Certa ocasião trouxeram uma pessoa diante de Jesus, e essa pessoa veio diante de Jesus, e ela mesmo disse para Jesus, Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Se tu queres, tu podes me limpar. Ele sabia que Jesus tinha poder. Quantas pessoas no mundo hoje sabem que Jesus tem poder? Quantas pessoas sabem que Deus tem poder? Mas na verdade, não sabem se é vontade de Deus sobre a vida dela que esse milagre aconteça. E então,
se não sabem se é vontade de Deus, eles não requerem de Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Requerer para si mesmo, aquilo que Deus já deu. A graça é um dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. Não é por obras, é dom de Deus, é um presente de Deus à humanidade. É um presente de Deus para aquele que está no fundo do poço. Um presente de Deus para o doente, para o enfermo. É um presente de Deus para o falido, para aquele que perdeu tudo, para aquele que está desempregado. É um presente de Deus para aquele que está lá no leito hospitalar, todo entubado por causa do coronavírus. É um presente de Deus para toda a humanidade que no mundo hoje está padecendo de medo, de sofrimento, não sabe o que faz, não sabe se fica em casa ou sai, não sabe como agir, o que fazer, ficam como se estivessem num túnel escuro, sem ter uma luz que possa alumiar o seu caminho. Meu irmão, Jesus é a luz que alumia todo homem que vem à terra. Deus enviou Jesus para ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Ele veio à terra para ajudar a humanidade. Ele é um propósito de Deus. Ele é o plano de Deus, e a confirmação de Deus é o derramar do seu Espírito, aleluia. Deus é maravilhoso. Invocar, requerer para si, oh meu irmão, será salvo. Ou seja, se você precisa de uma cura, você precisa invocar esse direito da parte de Deus. E a Bíblia revela isso, a Bíblia fala. O próprio Jesus, quando nós lemos ali em Lucas capítulo 4, ele veio para libertar os oprimidos, para socorrer o aflito, ele veio para trazer libertação aos cativos, ele veio para curar os doentes. Ele veio para isso. Jesus deu demonstração do desejo de Deus. Quando o paralítico foi trazido a ele, saiu andando, pegou a cama e foi para sua casa. Quando o cego, o mudo chegou a ele, ele orou e ele passou a enxergar e passou a falar. O surdo passou a ouvir. Nenhuma pessoa que foi trazida a Jesus deixou de ser curado. E de repente agora começa no ministério de Pedro, as pessoas colocavam enfermos na calçada, ou seja, aonde Pedro ia passar, que pelo menos a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas. Você acha que sombra tem poder, meu irmão? Esqueça isso, sombra não tem poder, mas o Espírito Santo que estava em Pedro, aleluia, ele tem todo o poder, ele é Deus, ele é o enviado de Deus para curar, para levantar aqueles que necessitam, aqueles que creem que Deus está atuando na terra, aqueles que creem no poder do Espírito Santo, oh, aleluia! Eu não sei o seu coração, mas o meu coração bate forte aqui, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Ele é Deus, Ele foi enviado por Deus, Ele foi trazido a nós, aleluia. Meu irmão, tudo que Jesus fez, tudo que Ele fez, nós precisamos acreditar e invocar. Hoje o que a gente ouve mais palavras saindo de boca, vou falar, não se ofenda com isso. Crente que fala mais coisa errada do que certa. Porque não sabe o que requerer. Porque desconhecem o feito de Jesus. Porque desconhecem o manifestar da vontade de Deus para a vida delas. Eu estou com a presença da irmã Maria Conceição aqui. Eu estou com a presença dela aqui, ela está aqui. Um dia ela trouxe a irmã dela aqui. Ela não pertence à igreja ao qual nós pertencemos, à igreja do Evangelho Quadrangular. Ela pertence a uma outra denominação, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus, o Espírito Santo está sobre todos aqueles que creem. Todos, independente de placa de igreja, independente de denominação, creiam em Jesus, ou invocou aquele direito do Espírito Santo de ser batizado, é batizado, porque Jesus é o batizador com o Espírito Santo. João disse, eu vos batizo com água, mas virá outro, e ele vos batizará com Espírito e fogo. Então, a irmã Maria chegou aqui com a irmã dela. Ô pastor, trouxe a minha irmã aqui. Eu falei, por quê? Ela está com câncer no seio. Ela fez o exame, está com câncer, e ela veio aqui para o senhor orar. E eu disse para ela o seguinte,
eu vou pedir que você faça alguma coisa. Por que eu estava pedindo para ela fazer alguma coisa? Porque eu acreditava que ela não sabia que era direito dela a cura do câncer. Ela não sabia. Então eu disse para ela, eu vou dar alguns versículos para você, e você vai colocar no espelho da tua casa, onde você penteia o cabelo. Eu vou dar um versículo para você e você vai colocar na geladeira, na porta, tudo na direção dos teus olhos, para que quando você veja, você saiba e glorifique a Deus, porque é direito seu a cura. E você vai dizer, eu estou sarado, eu estou curado. E disse para ela, então eu dei para ela alguns versículos, por exemplo, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, lá está escrito, nós o reputávamos por aflito de Deus, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu disse para ela, escreva Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, numa tarde trouxeram muitas pessoas endemoniadas, cativas, outros porção, cheios de doentes, de todo tipo de enfermidade, e a Bíblia fala meramente pela palavra, ele libertou todas as pessoas, Jesus libertou todas as pessoas pela sua palavra, e também curou todas as pessoas por sua palavra. E depois diz assim, ele mesmo colocou sobre si, no seu corpo, a doença, a enfermidade e a dor, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, por suas pisaduras nós fomos sarados. Meu irmão, Jesus é o cumprimento de todo o plano de Deus, é o cumprimento para a saúde de cada pessoa que vai crer nele, é o cumprimento. Oh, aleluia! Essa mulher, então, eu dei outros versículos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, está escrito lá, mortos para o pecado, vivemos para a justiça, por suas feridas, suas chagas, nós fomos curados. E ela colocou lá também esse, e outros versículos que eu fui citando, fui dando, pois a Bíblia fala até no livro de Salmos, capítulo 103, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas enfermidades, que redime o homem da cova, que o coroa de graça e misericórdia, que enche a sua boca de coisas boas, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Veja, Davi estava dizendo lá para trás, e Davi dizia para ele, olha, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que aprender os benefícios que Jesus trouxe, os benefícios que Deus deu para nós através do sacrifício de Jesus da cruz. E quando nós aprendemos, não devemos esquecer deles, para poder requerer, para poder invocar, requerer esse direito diante de Deus. Deus é Deus de milagre, nós cantamos aqui, Ele é Deus de sobrenatural. Ele não mudou não, meu irmão. Ele não mudou. Veja, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Quando essa mulher começou a ler e falar em voz alta, ler e falar em voz alta, e ela começou todo dia lendo aquilo, como se fosse um remédio que ela estava tomando, como se fosse alguma coisa da medicina que ela estava fazendo, todo dia. Ela passava ali diversas vezes e falava diversas vezes o mesmo versículo. Não era pensamento positivo não. Aquilo lá estava trabalhando no coração dela, porque ela já era filha de Deus, mas não sabia o seu direito. Então ela começou. E um dia eu perguntei para a irmã Maria, ela está aqui na minha frente. E sua irmã, como é que está? Ela está falando. Ela está lendo e falando, ela falou, pastor, agora ela não precisa nem ler mais, onde ela está falando, onde ela está falando. Eu falei, agora ficou bom, porque uma coisa é você pegar a Bíblia e ler para poder falar, outra coisa é você ter a Bíblia dentro do seu coração, dentro de você. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele habita em nós, ele nos dirige através da verdade, mas ele não vai pegar ninguém pela mão e puxar para cá, para lá, não. Ele vai levantar a bandeira, dizer o caminho que nós devemos seguir através da palavra de Deus que está dentro do nosso coração. E quando nós fazemos isso, o milagre acontece. A vitória acontece. Jesus é o caminho. Jesus era o verbo que estava com Deus. A palavra deve estar dentro de nós. Veja, irmãos,
Perguntei para Maria, ela falou, já está repetindo. Eu falei, ficou bom. Passado um tempinho, vem a mulher aqui. Junto com a Maria de novo, toda feliz, toda contente. Falei, o que aconteceu? Fui fazer o exame. E não tenho mais nada, desapareceu tudo. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, meu irmão. Por isso que Paulo disse, ele se sentia devedor. Eu me sinto devedor para um doente. Jesus, meu Deus, levou toda a doença sobre ele no Calvário. A Bíblia fala, Paulo diz lá em Colossenses, ele levou toda a maldição da lei, se fazendo maldito no Calvário. Olha lá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para levar o quê? Toda a maldição da lei. Ali está a doença, ali está a enfermidade, ali está a dor, ali está a miséria, ali está a pobreza, ali está toda a coisa má. Em 2 Coríntios, capítulo 8, lá no versículo 7 ou 9, não me falha a memória, mas a Bíblia diz, Jesus sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza nós sejamos ricos. Veja, nós somos ricos através do quê? Dos feitos de Jesus. Ele era rico espiritual. Ele era rico espiritual aqui na terra, mas lá no céu o que ele era? Ele é dono de todo, ouro e prata, tudo é dele. Mas ele deixou toda a riqueza, veio aqui para a terra como pobre, não tinha nem onde nascer, nasceu numa manjedoura. Quando disseram, Senhor, nós vamos te seguir, ele falou, olha, as raposas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas a Bíblia fala, ele se fez pobre, para que através da sua pobreza nós sejamos ricos. Glória a Deus. Quando Paulo fala isso, meu Deus do céu, Paulo estava revelando aí para nós. Deus é maravilhoso, meu irmão. O que você precisa é invocar, mas invocar com conhecimento, com entendimento. Hoje é um dia especial. O Espírito Santo está agindo, está fazendo a obra, está curando pessoas, está libertando pessoas, está transformando família, está salvando, meu irmão. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, disse Deus. Ele que convence, é Ele que faz a mulher aceitar Jesus, é Ele que faz o homem aceitar Jesus, o jovem aceitar Jesus, receber no seu coração. É Ele que faz. A obra é do Espírito Santo. O convencer é do Espírito Santo. O salvar é do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, meu irmão. Ele é Deus. Ele é Deus. É o Emanuel conosco. Ele habita em nós. Meu Deus. Meu Deus, eu podia ficar aqui horas falando desse feito de Deus. Ele está aí com você, meu irmão. Hoje é um dia que os crentes, deveriam estar soltando o rojão, fazendo festa. Louvado seja Deus por esse dia. Pentecoste, fazendo festa. Porque Deus veio a nós. Porque Deus está em nós. Eu lembro a palavra de Jesus aos discípulos dizendo, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, olha lá, convém que eu vá ao Pai. Por quê? Ele vai clamar ao Pai, e o Pai vô-lo enviará o Espírito Santo. O Espírito Santo, o mundo não o conhece, o mundo não o tem, mas vocês o têm e o conhecem. Que coisa gostosa. Que coisa gostosa. Deus é maravilhoso, meu irmão. Reivindique aquilo que é seu. Mães, reivindique pelos filhos. A Bíblia fala, filhos são herança, fruto do ventre o galardão, rebento da oliveira a roda da mesa. Veja, nós veremos os filhos dos nossos filhos e haverá paz no nosso coração. Salmo 127, Salmo 128. Que coisa linda. Atos, capítulo 16, versículo 31, diz lá, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem pessoas que já desanimaram. Convida o filho, convida não sei quem para ir para a igreja, não vai. Meu irmão, fala para Deus, reivindica diante de Deus a ida dessa pessoa, e você vai ver, muito mais cedo do que você pensa, essa pessoa estará indo. Porque é Deus que salva, o Espírito Santo é que convence, meu irmão. Enquanto você fica falando, é como se perder tempo, pode ser até que ele vá, mas olha, meu irmão, se você falar para Deus, Deus, eu reivindico a salvação de fulano, eu reivindico, com certeza, porque está escrito na palavra de Deus, e Deus diz que Ele vela para que a sua palavra se cumpra, a palavra estará se cumprindo, e essa pessoa estará se convertendo. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, não a dispensação passada, a presença de Deus habitando em nós, meu irmão. Oh, meu Deus, eu falei um pouquinho de Melquisedeque. De onde a linhagem de Jesus como sumo sacerdote, o homem Jesus, o verbo que se fez carne, recebeu a unção de Deus. Na qualidade de homem, Jesus está sentado à destra de Deus, à direita de Deus, e intercede por nós. Um homem sacerdote, intercedendo por nós. E Cristo, oh aleluia, habitando dentro do nosso coração. Eu podia falar de Pedro, né? Hoje nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, propriedade particular de Deus. Apocalipse também diz a mesma coisa. Que coisa linda. Um homem revestido por Deus, governado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E Pedro ainda fala, para manifestar, né, as virtudes dele. Que coisa linda. Meu irmão, Ele está aí com você. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, olha, é dia de ser batizado. Clama por Ele. Aí onde você está, talvez no seu trabalho, longe, onde você está, invoque, reivindique esse direito para você. Veja, Cornélio reivindicou um direito. Eu acredito, tocado por Deus, né, para que ele clamasse, ele clamou, né? E Deus enviou um anjo e falou, olha, anjo não pode pregar, vai chamar Pedro. E Pedro, cheio do Espírito Santo, veio lá. Cheio do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Invoque, reivindique. Você que precisa de uma cura, reivindique. Reivindique diante de Deus a sua cura. Você que precisa de uma bênção para o seu filho, reivindique diante de Deus. Reivindique a saúde dos seus filhos. Tem muitas mães que pensam em tudo, se apavora, sendo crente. Mas reivindique, comece a falar, comece a dizer. Faça a palavra sair da tua boca, espírito e vida na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E você vai ver o que acontece. Você é empresário, reivindique o seu direito. Agora você diz, mas eu tenho direito? Claro que tem direito. No livro de Salmos diz, tudo quanto você faz, bem sucedido você é. Essa é a bênção do justo, aquele que tem Jesus. Com o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. É o direito. É o direito. Irmão, há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Há mais de 8.000. Eu lembro quando Deus começou a tocar no meu coração, eu escrevi algumas. E comecei a ler. E comecei a orar aquilo. Comecei a agradecer a Deus por aquilo. E gravei numa fita, uma cassete, naquela época. E onde eu ia, eu estava ouvindo.
A minha mulher dizia, se um já dava canseira, dois agora ficou mais difícil ainda. E eu lá ouvindo, e eu lá ouvindo. Mudou minha vida, meu irmão. E vem mudando a cada dia. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Porque o seu plano nos alcançou. Porque o Espírito Santo é real. Oh, aleluia. E dizendo Pedro na casa de Cornélio, aquelas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo está com você aí, meu irmão. É noite de invocar a Deus, de invocar aquele que batiza com o Espírito Santo. E esse é Jesus. Esse é Jesus. E então você vai ser cheio. Eu lembro quando o pastor da igreja, o qual eu comecei a ir, na época era o pastor Misael Bozon Penteado. Homem que eu tenho muita saudade dele. Era um homem firme, íntegro, verdadeiro. E eu lembro que ele disse, nos meus começos de ir na igreja, eu lembro que nem batizado nas águas eu era, nem batizado nas águas, mas tudo que Deus tinha para mim eu queria. Esse era o meu propósito. Então lá na igreja ele falou, tal dia nós vamos orar para o batismo com o Espírito Santo. Então venham. Ah, meu Deus, a semana inteira eu fiquei, vou ser batizado. Eu não sabia nem o que era certo. Mas eu falei, eu vou ser batizado. E comecei. Irmão, e quando eu fui lá, quando ele falou, agora nós vamos começar a orar, eu já estava falando em língua no banco. Eu já estava batizado. Quando ele falou, vem aqui, eu fui lá já falando em língua. Fui lá na frente falando em língua e nunca mais deixei. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, mas pastor, eu não acredito que é assim. Irmão, aconteceu comigo. Eu tenho um irmão aqui na igreja. Eu posso falar porque eu tenho muita amizade com ele. Mas ele veio na igreja na vontade de fazer uma bagunça. Na vontade de fazer uma bagunça. Eu mandei que as pessoas viessem no meio para serem batizadas no Espírito Santo, que eu ia orar em posição de mão, e eles iam falar em línguas, orar por eles. E esse rapaz veio, junto com a sua esposa. E quando ele chegou aqui, ele não veio na fila aquele dia, mas ele voltou num outro dia. E no outro dia que nós íamos fazer a oração também, aí ele veio. Ele veio na fila. E quando ele veio na fila, eu coloquei a mão sobre ele, o demônio se manifestou. O demônio se manifestou. Mas na mesma hora eu repreendi, ordenei que o demônio saísse no nome de Jesus. E o demônio saiu e eu disse para ele, diga comigo essa palavra, Jesus, eu te recebo. E ele recebeu Jesus imediatamente ali. E quando ele terminou de falar, e falei amém, eu disse, receba agora o batismo com o Espírito Santo. E ele recebeu. E até hoje ele está na igreja e fala em línguas. Até hoje. Passava pessoas aqui na frente da igreja, admirava de ver ele. Porque ele não era muito fácil. É para todos aqueles que invocam. Ele veio. Ele veio naquele dia. Talvez o inimigo não quisesse, mas ele queria. E o que ele queria aconteceu. Deus é Deus, meu irmão. Deus é poderoso. Muitas pessoas disseram para mim, isso acontecia lá no tempo de Pentecostes. Outros diziam, isso tudo é mentira, porque para receber o Espírito Santo tem que estar santo, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Irmão, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus para libertar. Esse moço dizia para mim no decorrer dos dias, pastor, o que eu faço? A tentação vem para voltar a mexer com droga, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu falava, fala em língua. Fala em língua. A Bíblia fala que aquele que fala em língua se edifica. Porque não fala na língua dos homens, fala na língua de Deus. E ele falava em língua, e foi fazendo. Esse cara foi limpo de tudo. Deus é fiel, meu irmão. É tempo de invocar a Deus. Eu convido você a orar agora. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Reivindicar os nossos direitos.
os nossos direitos. Jesus nos deu direito, graças a Deus, como Filho de Deus. A Bíblia fala que Ele nos deixou um testamento. Um testamento. O que nós precisamos é reivindicar. E reivindicando, eles se fazem na nossa vida. Deus é fiel, meu irmão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos agora, Pai. Que todos que estão conectados, Pai, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que eles estejam, meu Deus, Pai, a todos que estão invocando agora, invocando o nome de Jesus, invocando a Ti, meu Deus, através de Jesus, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, no nome de Jesus, meu Pai, nós invocamos agora o Teu manifestar, Pai. O Teu manifestar sobre esse doente, Pai, que por direito, através de Jesus, meu Pai, ó Deus, é direito dele a cura, a saúde, porque a palavra nos ensina que Jesus já se fez doente, já se enfermou no nosso lugar, Pai, para que hoje nós possamos ter saúde aqui nessa terra, Pai. Então esta pessoa que está reivindicando o direito da saúde, o direito da cura, o direito da libertação, Senhor, dessa escravidão, dessa doença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me uno com esta pessoa, para que o Teu poder, o poder do Espírito Santo se faça sobre esta vida, Pai. E esta pessoa receba agora, Pai, a cura. Receba a cura desse rim, Pai, desse fígado. Receba a cura desses pulmões, Pai. Receba a cura desse pâncreas. Receba a cura desta coluna. Pois, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo e ordeno que desapareça todo o mal, que a doença saia, que a enfermidade saia, que todo o mal saia deste corpo, pois em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esta pessoa que está reivindicando o seu direito, meu Pai, ó Deus, que receba agora, em nome de Jesus, Pai, que por direito ela tem a saúde, ó Pai, então que ela receba, Pai, em nome de Jesus. E Tu, Deus, ó Pai, seja glorificado na vida dela, Pai. Pai, eu oro por outros pedidos, Deus, que eles estão necessitando, Pai. Mas todos, Pai, por invocar a Ti, ó Pai, e por direito segundo a Tua palavra. Porque o Senhor Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades por Jesus Cristo, ó Pai. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, manifeste o Teu poder, Pai, sobre este empresário, que, ó Deus, está à beira do abismo, da falência, Pai. Ó Deus, esse empreendedor, ou seja, Senhor, essa casa de comércio, não importa quem seja essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que agora ela receba um milagre, Pai, a recuperação aconteça na vida dela, ó Pai, a saída apareça, Pai, e que ela se levante em nome de Jesus Cristo para o Teu louvor e Tua glória, Pai. Eu oro por todos, Pai, pela salvação deste ente querido, que por direito essa mãe tem sobre o seu filho, que por direito essa mulher tem sobre o seu marido, que por direito este homem, este pai tem sobre o seu filho, ou a sua esposa. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, Pai, eu clamo pela salvação desse ente querido, ó Deus. Eu clamo e declaro em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a salvação, Pai, sobre todos desta família, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu os declaro salvo, Pai, e o Teu nome glorificado nesta família, Pai, glorificado, Pai, em nome de Jesus, Pai, assim eu abençoo todos, Pai, que, ó Deus, em cada situação que estão passando, através dessa pandemia, um medo, eu repreendo esse espírito de medo, ó Pai, ó Deus, que o espírito de vida, Pai, o espírito de paz reine nesse coração, Pai. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, contaminados, eu oro por eles, Pai.
Eu oro, Pai, por essa mulher, este pai, sei lá quem, Pai, que está, ó Deus, intercedendo por uma pessoa que está contaminada, como nós estamos intercedendo agora também, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesse leito hospitalar, neste UTI, onde quer que essas pessoas estejam, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Pai, declaramos essas pessoas curadas, repreendemos, Deus, todo o mal sobre o corpo delas, destruímos, Pai, esse coronavírus sobre a vida delas, nós declaramos destruído esse vírus, Pai. Declaramos essas pessoas, ó Pai, com os seus pulmões e todos os órgãos, Pai, que foram infectados. Agora nós declaramos curado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a cura sobre todos, ó Pai. Onde quer que esteja, Pai, nações, povos, línguas, Pai, aonde chegou esta pandemia, Pai, nós declaramos o fim desta pandemia, nós repreendemos toda a força de Satanás, todo o exército de Satanás, nós os detemos em nome de Jesus, ó Pai, e declaramos o fim deste mal, o fim desta pandemia, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Declaramos também, Pai, as nações recuperadas, Pai, economicamente falando, Pai, as nações, governos, indústrias, Pai, lojas, comerciais, ó Deus, empresários, nós declaramos a recuperação financeira, Pai, de todas essas empresas, de todos esses comércios, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e a recuperação econômica também do povo, Pai, através de emprego, porta de emprego, Pai, nós declaramos as portas de emprego abertas, Pai, as indústrias retomando o seu trabalho, Pai, e ó Deus abençoando, criando emprego, ó Pai, e toda a população trabalhando. Assim, Deus, nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, e assim nós detemos esse espírito que atua nesta área e declaramos o povo mundialmente falando abençoado, Pai, para o teu louvor e tua glória, Pai. Assim os abençoamos, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, como tu és bom, Pai. Nós louvamos a ti por tua graça. Nós louvamos a ti por teu amor. Nós louvamos a ti, meu Deus, por tua misericórdia. Nós louvamos a ti, ó Deus, pelo teu favor, Pai, concedido a nós, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, Pai. Obrigado, Deus. Seja tudo para a tua glória, Pai. No nome de Jesus. Pai Santo, aqueles que nesse trabalho, Pai, o Senhor os batizou no Espírito Santo, Pai. Continua a enchê-los, Pai. A enchê-los cada dia mais e mais. E que teu nome seja glorificado. Como o Senhor disse, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Sejam todos, Pai, testemunhas tuas, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e tua glória. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, meu irmão. Nunca esqueça, a obra não é da carne, não é do homem, a obra é de Deus. É o amor de Deus. Sabe, nós não queremos ser, mas às vezes podemos cometer tal falha. A Bíblia fala que o profeta Samuel foi na casa de Jessé, e o primeiro filho que viu, que ele era bonitão, tinha porte de rei, tinha porte físico de rei, apresentável, o povo ia gostar. À primeira vista Samuel falou, é esse aí, ó, não tem outro, é isso aí, é esse aí mesmo, vim para ungir ele. E Deus disse, olha, Samuel, para, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então, muitas vezes, meu irmão, tem uma pessoa lá, pobrezinha, mas Deus vê o coração dele. Eu aprendi isso. E se Deus me mandar lá, eu vou. Não importa onde seja. Eu vou. Não transfiro para outro aquilo que eu tenho que fazer. Certa ocasião, Eliseu transferiu. E você sabe o que aconteceu? Nada. O filho da viúva não, da mulher sunamita, ficou lá na cama morto.
Porque o substituto não fez nada. Ele não estava adequado para ser feito. Aí Eliseu foi lá e ressuscitou o menino. Deus é Deus. Fica com Deus, meu irmão. Compartilhe. Inscreva-se aí junto conosco no canal. Toca o sininho aí, se inscreva aí, né? Já está aumentando o número. Está aumentando, cada dia que passa está aumentando mais. Inscreva. Eu quero estar orando por você. Eu quero abençoar a sua vida. Deus é maravilhoso. Eu estou orando lá em casa, as pessoas acho que nem lembram mais as pessoas da igreja, ou talvez lembrem, graças a Deus, né? Nós fizemos no começo do ano a campanha do 12 dias, e nós fazemos uma carta, 2 vias, uma via vem para mim, e eu fico com ela em casa orando mês a mês, pelo mês inscrito. Pois cada dia representa um mês, 12 meses, 12 meses do ano, né? 12 dias, 12 meses. Nesse dia, encerrei a oração para o mês de maio, né? Mas está lá, agora vamos começar mês de junho. Talvez já nem lembram mais do que escreveu na carta. Eu também não leio, né? Eu não leio isso. Mas Deus lê. Deus lê. E Deus, quando nós o invocamos, Ele age. Ele age. Meu dever é orar. E isso, graças a Deus, Deus me ensinou e está me ensinando a fazer cada dia mais e mais. Eu quero que você fique com Deus. Deixa um comentário para nós, né? Manda um alô. Olha, tem irmã Maria. A Ruth está aqui hoje, né? A Fernanda vai ficar contente, né? Já vai mandar alguma coisa. A Ruth, a Jéssica, né? O Denner, o Ricardo, a Suelen, o Eucrides, a Marli, né? O Douglas, o Lucas. O Lucas, não pode falar Choco, né? Choco. É Lucas, né? É duro de falar. Tem hora que você chama ele, ele nem escuta também. Ele não pensa que é ele, né? Todo mundo chama ele pelo apelido, né? Mas o nome é muito significativo na vida da pessoa. O nome, né? Você não vê ninguém se chamando na Bíblia por apelido, e sim pelo nome. Porque o nome era aquilo que a pessoa iria ser, ou deveria de ser, né? O nome. Deus é maravilhoso. Estime o seu nome. Acrescenta Jesus nele e tudo vai bem. Amém? Deus ama vocês, fica com Jesus. Manda um abraço para vocês de todo o povo que está aqui, né? Manda um abraço para você também, da Fernanda, do Danilo, da Sueli, do Davi, né? Manda um abraço para você também da Rosali. Meu abraço. Você sabe que tenho saudade de vocês e nós temos saudade de você. E um abraço do Isaac, né? Deus é maravilhoso. Estou orando por vocês, orem por nós. Ora por minha casa, ora por minha família. Para que a palavra flua da minha boca como um manancial de vida. E que minha língua seja como a pena da caneta de um erudito. Então ore por nós. Nós estamos orando por você também. E que Deus continue abençoando a sua vida. E que com certeza Ele vai abençoar mais e mais a cada dia. Fica com Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém, amém. Dia 1º a ceia, né? Dia 7, ceia. Amém. Fica com Deus. Consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo.
E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui, tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, Eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que